Olá, meus amigos, eu sou Eliel Mazelo, sejam todos bem-vindos ao nosso canal História, Cultura e Teologia. Vocês devem estar se perguntando, mas Eliel, o que você está falando? Que tema é esse? Um país dividido? Espiritualidade em ruínas? Eu estou falando sobre o caos que foi a sucessão do reino de Salomão. Salomão foi o homem mais sábio da história, mas chegou ao fim dos seus dias com uma idolatria nunca vista. O seu reino nunca tinha tido adversários, pois todos ele comprava com penduricários, Por causa disso, Deus fez surgir muitos inimigos no final dos dias de Salomão. Um, curiosamente, se chamava Haddad, está lá em 1 Reis 11, 14. Outro inimigo foi Rezon, que chegou a montar um esquadrão. Foi um duro adversário, mas nem chegava perto de Haddad, que detestava Israel enquanto sobre a Síria ele reinava. Mas o que causou a maior confusão neste reino foi um adversário que veio de dentro dos palácios. Se chamava Jeroboão. Apenas 2 letras dividia o seu nome do filho de Salomão. Este homem, Jeroboão, era um varão muito valente. Fez Salomão o promover a uma alta patente. Passou a ser responsável pela casa de José, que significa o Salvador. Mas o que esse homem teria que salvar? Bom, a princípio, era tirar Israel das idolatrias que Salomão havia instaurado. Em um belo dia, ao encontrar o profeta Aías, Jeroboão recebeu uma profecia de que 10 partes do reino ele receberia. No final, veremos como foi apenas da parte de Deus uma tremenda ironia. Quando essa notícia se espalhou pelas redes sociais de sua época, o rei Salomão procurou impedir a consumação desta profecia, mesmo sendo informado que em sua vida Deus não a cumpriria. Mesmo assim, ele tentou matar seu jovem talentoso, para que seu filho Roboão ficasse com um reino lustroso. Mas quando a palavra vem da parte de Deus de Israel, não existe animais, homens ou deuses capazes de impedir a sua consumação fiel. Salomão, então, morreu. Para acompanhar a transição do reino, todo o povo ficou ansioso com o discurso desse novo rei, que logo veio. Até Jeroboão voltou do exílio para conferir quais seriam as palavras de unificação que o rei diria. Mas todo Israel ficariam frustrado e com grande decepção, pois o simples pedido o rei lhes negara de diminuir suas pesadas contribuições. Vamos olhar mais de perto como foi que isso aconteceu? Bom, Salomão havia construído um grande império e deixou uma máquina pública muito inchada, que do povo exigia impostos pesados para acomodar uma casta de nobres. Porém, seu reino foi tão rico pelas commodities que a prata era até rechaçada. Mas no final de sua vida, com as guerras agora sofridas, aquela era do ouro já não mais existia. Foi isso que o povo tentou explicar a esse novo rei, que os impostos ele podia sim baixar. O rei pediu 3 dias para pensar, porque uma resposta certamente ele iria dar. Na nova reunião, o povo foi em peso ouvir qual era a sua decisão. E o rei informou que havia buscado conselhos, um com os anciões e outro com os jovens do seu reino. Ele avisou que os anciões deram conselhos conservadores pedindo para que ouvissem, que libertasse o povo desses pesados impostos.
enquanto que os jovens, com uma visão até inconsequente, disseram que mais pesado do que seu pai, ele tinha que castigar esse povo demente. Sabe qual foi a escolha de Roboão? Sim, castigar o povo com terríveis escorpiões, aumentando assim imensamente as suas aflições. Não poderia ser diferente. Houve uma revolta sem precedente que dividiu o país conforme Deus havia avisado. Roboão ficou com 2 tribos ao lado do sul e as outras 10 tribos ficaram do outro lado. Os novos nomes que ficariam conhecidos foram Reino de Judá e Reino de Israel ao norte. O povo do norte disse que não tinha a mesma sorte que a casa de Davi, que simboliza a linhagem de Jesus que iria nascer. Para o mundo salvar o quê? Das suas idolatrias. Então eles entenderam que seria melhor tirar Jeroboão de dentro da prisão e consagrar como o novo rei do seu reino do norte. Mas eles não sabiam que era pura ironia de Deus, que não aceita ser confrontado. Roboão até quis ir atrás do que era seu por direito e guerrear com seus agora inimigos recentemente feitos, mas foi aconselhado pelo próprio Deus de que já estava tudo escrito e que isso vinha de sua parte, essa divisão do seu reino. Ambos os reinos passaram por dificuldades. Agora que ficaram mais fragilizados, ambos acabariam sendo também escravizados. Um pela Assíria e o outro pela Babilônia, onde ambos foram humilhados. A diferença foram muitas. Porém, a mais significante foi exatamente na espiritualidade. Pois o Reino do Norte, para se diferenciar do Reino do Sul, onde ficou o templo do Deus vivo lá em Jerusalém, Jeroboão resolveu inovar e uma nova religião em seu reino foi então instaurada. O Reino de Judá também teve dificuldades na parte da espiritualidade. Sua espiritualidade sofreu vários baques, mas teve uma diferença em relação ao Reino do Norte. Foi mantida a sua identidade de povo de Deus. Essa filiação que se guarda no coração não tem tempo, fome, peste ou espada que consegue remover de dentro de cada alma. Os exílios para aonde ambos foram levados, respectivamente, para cada lado, essa provação que ambos tiveram que passar não era para ser destruído o povo de Deus, mas a sua identidade tinha que manter. Mas apenas Judá conseguiu porque guardou os seus símbolos de povo de Deus. Israel foi reprovado porque gostava de uma diversidade religiosa, com vários templos e estarotes em cada monte. Judá saiu da Babilônia unificado, mesmo passando por vários outros lugares na sua história, sendo conhecidos como judeus, foram perseguidos, mortos, até em holocaustos, mas nunca perderam a sua identidade, até que um dia ela foi recompensada. Israel, a palavra, esse nome, havia sido destruído há muito tempo, até que 14 de maio de 1948, esses judeus que haviam sido espalhados pelo mundo conseguiram proclamar a sua liberdade e novamente de Israel foram de novo batizados. Só quem conseguiu guardar a verdadeira paixão de um dia voltar a ser uma nação unificada e possuir esse nome que nunca deveria ser deles arrancado foi o povo judeu que agora conseguiu retornar à sua terra natal sem manchas ou máculas, e com sua fé muito mais renovada. É por isso que não me assusto com nada, pois sempre a Bíblia tem uma história para eu refletir, que me dá esperança, e eu sei que a história ela é cíclica.
Se não for a libertação do nosso Brasil do comunismo agora, eu sei que acontecerá em uma geração outrora. É nisso que eu acredito e por isso que devo me preocupar apenas com esses 3 pilares. Como que está a minha espiritualidade, a minha identidade de cristão e o meu amor pela minha pátria. Pois sei que um dia seremos verdadeiramente um só povo, mesmo que hoje tenhamos que nos dividir em 2 polos. A vida é mesmo assim, cheio de altos e baixos. Nesta eleição brasileira de 2022 ficou isso muito provado. Só existe 2 lados. Um à direita, do qual eu faço parte, e o outro, em minha opinião, é o lado errado. A verdadeira luta está apenas no começo, pois sempre falei que era uma luta espiritual. E nesta trincheira da espiritualidade, eu estarei sempre pronto para o combate, sem nunca desistir, seja nas terras de Tupiniquins ou no céu, que é logo ali. Se você gostou desse vídeo, se ele fez sentido para você, se inscreva em nosso canal, ative o sininho de notificações e comenta se gostou, se não gostou, se concorda ou se discorda. E compartilha com geral. Aquele forte abraço de estalar os ossos para vocês. Todas as segundas-feiras nós temos a nossa live aqui no canal às 22 horas. Na próxima segunda-feira o tema promete. Eu não vou adiantar aqui, ainda estou preparando o roteiro para a gente trabalhar, tá? Estarmos juntos aqui. Você vai ficar agora com algumas imagens que comprovam tudo isso que eu estou trazendo aqui para você em relação à história de Israel, que tem tudo a ver com a história do Brasil nessas eleições. Pelo país, o Movimento dos Trabalhadores Sem Teto, o MTST, decidiu enviar militantes para desbloquear rodovias nesta terça-feira. Desde a tarde de ontem, caminhoneiros manifestam sem estradas de ao menos 20 estados, mais o Distrito Federal, contra a vitória do ex-presidente Lula no segundo turno da eleição. A iniciativa partiu do líder do MTST, o deputado federal eleito Guilherme Boulos, segundo o jornal Folha de São Paulo. Os integrantes do movimento foram orientados a retirar supostas barricadas nas vias sem entrar em confronto. Em nota publicada hoje, o MTST atacou a Polícia Rodoviária Federal, a quem chamou de complacente com os atos dos caminhoneiros. Aspas. A coordenação nacional do MTST orienta sua militância nos estados a organizar manifestações para desbloquear as principais vias de acesso, exigindo respeito ao resultado eleitoral. Esperamos ser tão bem recebidos pelas forças de segurança quanto os bolsonaristas estão sendo. Fechou aspas. Ouvinte repórter Jovem Pan contando pra gente, dando uma volta pelo Brasil. Obrigado, ouvinte Jovem Pan. Muito obrigado, Londrina, mostrando agora aí na tela da Pan, uma das maiores cidades do estado do Paraná. Dessa manifestação, ou a gente estava abordando aqui que é uma coisa mais orgânica? Não, Zuckerman, o que acontece, uma boa tarde, uma honra falar contigo novamente, foi uma coisa orgânica. O povo se manifestou, o povo foi para as ruas, o povo foi para cima das BRs, pararam os caminhões aderiram juntos, todos estão se unindo, não existe uma liderança nesse movimento. Eu acho que é um movimento de todos, né? Não é um movimento de uma única categoria, de uma única classe, e não tem um representante único, é o povo inteiro que está nas ruas. Ô Zé, agora o que a turma está preocupada é quando vai haver essa liberação, porque quando foi a época a respeito do valor do diesel e tudo, mas a gente sabia por quê. A gente sabe também agora o que está acontecendo. O que poderá fazer com que eles liberem essas pistas? Algo de concreto para que seja liberado essas pistas? Porque essa é a pergunta que muita gente que não aderiu e que de certa forma foi prejudicada por as paralisações quer saber até que ponto que eles vão ficar parados ali, mantendo alguns trechos, se não bloqueados, com o trânsito bem lento. Morgado, eu tenho conversado com todo mundo, inclusive foi um dos meus pedidos foi que
o pessoal deixasse passar os carros, não bloqueasse 100%. Falei, ó, pessoal, tem que ter um pouco de consciência, não tranca tudo, deixa passar carros, mulheres grávidas, idosos, pessoas com pouca mobilidade. E assim, nesse ponto tá todo mundo passando, tá? Inclusive remédios, oxigênio, carga viva, tá tudo passando normalmente, né? É claro que com esses bloqueios dificulta um pouco mais, né? A pista não está livre, né? O pessoal está em cima da pista, mas tem a lateral para o pessoal passar. Com relação a quando isso tudo vai acabar, eu acredito assim, pelo que todos estão me falando, eles estão aguardando o pronunciamento do presidente Bolsonaro. Está todo mundo ansioso para ouvir o que o presidente tem a falar à nação, após uma eleição que criou um espanto gigantesco no Brasil. Ninguém imaginava esse resultado, as pessoas não conseguem engolir esse resultado, até por todas as situações que o candidato que venceu essas eleições teve no passado. Então as pessoas, cara, estão extremamente assim, revoltadas com essa situação. Ver uma pessoa que outrora teve problemas jurídicos, agora ocupar a cadeira presidencial. Então o povo está esperando uma posição do presidente Bolsonaro, uma manifestação dele. As pessoas, eu ouvi muito bem vocês falando aí, o presidente Bolsonaro é o maior líder dessa nação, o povo acompanha o presidente porque acredita 100% nas suas ideias, sabe que ele é uma pessoa íntegra, um homem honrado, um homem que trouxe um instinto patriota ao coração de todos os brasileiros, reacendeu as chamas. Então as pessoas estão esperando esse pronunciamento e daí, após esse pronunciamento, eu acredito que eles vão tomar alguma decisão. Qual será? Eu também não posso dizer. Como hoje eu estou numa posição diferente, hoje eu sou um deputado eleito, eu tenho que tomar muito cuidado com o que eu vou fazer, como que eu vou me posicionar. Então eu estou levando assim, eu estou conversando com eles e dizendo, a decisão é de vocês, não sou eu que vou ser contra nada que vocês estão falando, eu sou caminhoneiro também, fui eleito para representar um estado, representar um país, mas eu tenho que ter as minhas ponderações. Esse é um momento delicado, estou junto com vocês, estou aqui para prestar o meu apoio, a minha solidariedade, mas com muito respeito, com muita cautela. Então, após esse pronunciamento, a gente vai ter um desfecho, se as rodovias serão liberadas ou não. Agora temos que aguardar aí o que o nosso presidente falou. Eu queria te ouvir também sobre baderneiro, gente que não tem absolutamente nada a ver com a manifestação orgânica, mas que acaba se juntando aí, se infiltrando às vezes nessa mobilização popular com o intuito de ou gerar um problema até maior do ponto de vista midiático. A gente sabe que a imprensa marrom já fica chamando todo mundo de golpista, já estão xingando todas as pessoas que estão se manifestando aqui. E tem aqueles caras que gostam de botar fogo mesmo, né? O cara que bota fogo em pneu e fala que é do movimento. Eu ouvi dizer que o movimento não tem nenhum relato de botar fogo em pneu, mas que tem gente fazendo isso para, de alguma forma, tentar criar uma imagem ruim das pessoas que estão fazendo parte disso. Superman, boa tarde para ti, meu. Só para você ter uma base, você vê nessas imagens que estão passando aí, o início da manifestação se deu por populares, não foi por caminhoneiros. Então, a gente não sabia quem exatamente estava começando o movimento naquele momento. Era o povo nas ruas fazendo tudo isso. Agora, se você pegar os pontos de paralisação que eu estou acompanhando, ali tem, às vezes, tratores bloqueando a passagem, o cara abre e fecha ali, outros focam cone. Aqui no meu estado, o fogo, pelo menos aonde dos pontos que eu andei, não existe mais. Por quê? Porque agora tomou um corpo, e como os caminhoneiros estão parados, então eles também chegam e orientam, olha, não pode pôr fogo, não é assim que se faz, aquela coisa toda. E esses baderneiros, meu amigo, só para você ter uma base, em Joinville, no posto Rudnick, tinha um pessoal do PT que foi lá para afrontar o pessoal, ainda entrou na barraca dos caras, estava comendo lanche, daqui a pouco fizeram aquele sinal do cidadão lá, o L, e aí, cara, começou uma confusão gigantesca e a gente conseguiu ali apaziguar e pedimos para ele se retirar, porque a mentalidade, os caras vêm para criar um problema, e isso não faz parte desse movimento. As pessoas que estão ali, como eu disse no início, são pais e mães de família. Tem crianças no meio ali, tem pessoas de idade.
Essas pessoas não vão ali para criar nenhum impacto negativo. Eles querem simplesmente reivindicar um direito que é deles. É um direito constitucional. Claro, e é um direito. É o direito de todos se manifestarem, né? Lógico. Sem baderna, sem confusão. E também não pode imputar os caminhoneiros, que eu achei uma sacanagem. Uma sacanagem imputar os caminhoneiros, essa classe trabalhadora, essa turma aí. Sim, não pode também generalizar. Exatamente. Não, nem é sacanagem. Os caras estão É lá, sacanagem. Mas, Emílio, só para você ter uma base, a imprensa marrom, ela tem um prazer tão grande de desinformar que hoje o antagonista, ao qual eu já passei para os meus advogados, nós vamos entrar com ação contra o antagonista. O antagonista está falando que o movimento sou eu que criei. Está na matéria do antagonista, que sou eu que estou liderando o movimento, que sou eu que estou paralisando as rodovias. De onde esses caras tiram essas coisas? A gente, com toda a responsabilidade, então eles querem desinformar, eles querem criar um caos. A mídia fez isso durante todo o período eleitoral, trazendo desinformação, trazendo todo tipo de desinformação. Haja visto ao processo que foi denunciado, de falta de inserções de propagandas eleitorais. Então, assim, todos conseguiram criar um sistema no Brasil, uma situação no Brasil, que chegamos a esse ponto. É isso aí. Se as pessoas tivessem respeitado a democracia, tivessem feito o que era correto, e as eleições tivessem sido de uma maneira tranquila, nós não estávamos passando por tudo isso agora. Mas lá atrás, alguém começou a criar um ativismo tão gigante no meio que o povo de bem não vai aceitar. Como foi falado, foram 58 milhões de votos que o Bolsonaro recebeu nas urnas. Nós tivemos mais de 35 milhões de pessoas que não votaram nesse segundo turno, ou votaram nulo, ou votaram branco, mas são pessoas que não concordam com a ideia da esquerda, mesmo não tendo votado no Bolsonaro por um motivo ou outro, ou porque não estava na sua cidade, ou porque simplesmente ou não concorda com ele, as pessoas menos ainda vão concordar com a esquerda, menos ainda vão concordar com o PT. E foi o que eu fiz, eu me pronunciei às 11h30 da noite e disse para todos, serei eu oposição ferrenha da esquerda, porque nós não vamos aceitar que a esquerda faça o que queira com o Brasil, tem que respeitar o nosso país. Agora, eles criaram toda essa situação no Brasil hoje, foram eles, com as atitudes erradas. Eu acabei de ver no Rio de Janeiro, não sei se é verídico ou não, mas o saque que aconteceu no Ceasa. Sim, então, assim, foi ontem. Foi ontem, né? Vi também lá na linha vermelha, se não me engano, na Avenida Brasil, os motoqueiros que desceram das comunidades e fazendo baderna lá fora. A gente sabe quem são aqueles caras, entendeu? Então, assim, fica uma coisa, traficantes no baile lá, atirando pro alto, inclusive um deles ainda falou que vocês que gostam de andar armados, vocês vão ser presos, porque agora para andar armado é só se for bandido. Isso eu vi o vídeo. Não é uma invenção minha. Então, assim, esse caos, quem criou esse caos foi o sistema. E agora o sistema vai ter que suportar isso aqui até se resolver. Agora, o que aconteceu em São Paulo, da tropa de choque chegar e atirar bomba de gás lacrimogêneo, atirar com bala de borracha em manifestante, isso é um crime. Isso é um crime, porque eu não estou vendo ninguém ali fazendo nada de errado ou atacando eles. Eles têm que ter respeito por essas pessoas, porque ali tem pessoas de bem. Ali não tem bandido, ali não tem criminoso para ele estar chegado dessa maneira. Eu acho que primeira coisa é respeito. E é isso que está faltando no Brasil do outro lado. O outro lado desrespeita todos os dias a nossa bandeira e a nossa nação. E o povo agora, o povo da direita, o povo de bem, não vai aceitar. Não vai aceitar ser suprimido dessa maneira. Está sendo sufocado. As pessoas não podem mais falar. Eu fui eleito deputado federal e estou com a tornozeleira no pé, não posso sair do meu estado se não tiver autorização do juiz. Que mundo é esse? Eu fiquei 51 dias no presídio, depois fiquei 2 meses na minha casa. Eu estou dizendo que a gente chegou num ponto que as pessoas têm que rever todos os conceitos, colocar equilíbrio dentro de tudo isso. É isso que eu estou buscando nas ruas hoje, pedindo equilíbrio para todos, para que a gente não se equipare ao outro lado. O outro lado a gente já sabe de todas as suas... Muito bem, aí Três Lagoas, na divisa.
já reparou que todo ministro do presidente é bem ligado a ele? Já reparei. Isso não chama atenção, não? Chama. Chama atenção, né? Chama. Você quer ver um negócio bacana? Você tem um presidente que criou lideranças. Um presidente que sempre atribuiu o sucesso aos outros, aos membros da equipe. Se você resgatar as várias cerimônias que o presidente fez no Palácio do Planalto, ele dizia o seguinte: anúncio de Plano Safra. Não, porque o trabalho da Tereza Cristina, não sei o quê. E está lá, por exemplo, falando do Auxílio Brasil, do socorro às pessoas. Não, porque o trabalho do Paulo Guedes, porque o Paulo Guedes fez isso. Aí está falando da transposição do São Francisco. Não, porque graças ao trabalho do Rogério Marinho, porque o Rogério Marinho fez alguma coisa. Aí você termina uma obra, vai na inauguração. Não, porque o trabalho do Tarcísio. Ele sempre atribuiu o sucesso aos outros. Ele sempre atribuiu o crédito à equipe. É como se ele não tivesse feito nada, porque ele dizia, isso aqui deu certo porque o Tarcísio fez isso. Ele nunca teve medo de atribuir o crédito. E aí, ele formou lideranças. E aí eu vou fazer uma comparação. Quem que o Lula formou nesses 40 anos? A esquerda está há 40 anos discutindo o Lula. Não tem mais nada. Não formou ninguém. Ao contrário, asfixiou Heloísa Helena, asfixiou Marina Silva, asfixiou Ciro Gomes. Não deixou ninguém florescer, ninguém aparecer. É só ele. Só ele. E agora, depois de tanto tempo, 40 anos depois, mesmo discurso, superado, antiquado, incapaz de lidar com os problemas de hoje. É por isso que a turma que trabalhou com o Bolsonaro tem admiração por ele. Ele foi um grande anteparo, um grande escudo. Ele trazia a porrada toda para ele e deixava você trabalhar. E o sucesso, ele dava para você. Ele atribuía a você. Eu tenho um orgulho enorme de ter trabalhado com esse cara. É um cara diferente de tudo que eu já tinha visto na minha vida em Brasília, de tudo que eu já tinha visto na política. É por isso que a história da ciência política ainda vai estudar muito Jair Messias Bolsonaro. E é por isso que ele consegue arrastar multidões, é por isso que ele tem o carisma que tem, é por isso que ele suportou tanta barra pesada. É um cara diferente.